Olá, bom dia a todos. Hoje, dia 3/6/2014, às 10 horas da manhã, estamos aqui na sala da DFPE, Departamento de Formação dos Profissionais da Educação, com mais uma escola interativa. Dando continuidade, então, ao ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente, o tema de hoje é mudanças climáticas. Quem vai estar aqui hoje falando com a gente, o palestrante, é o José Rubel, engenheiro civil, mestre em engenharia e coordenador de planejamentos e projetos e mudanças climáticas do SEMA. Eu sou Renata Cardoso, juntamente com meu amigo Zanon, estaremos aqui hoje fazendo a mediação técnica dessa escola interativa. Lembrando a todos que a escola está sendo gravada, nós precisamos da interação de todos vocês, então mandem as dúvidas, questionamentos e qualquer problema que vocês tenham, depois é só entrar novamente no site do dia a dia e poder verificar lá o que já foi dito, certo? Vamos dar início, então. Obrigada. Bom dia, Renata, Zanon. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui e ter essa oportunidade de abordar um tema da política ambiental, que é o tema das mudanças climáticas. É um tema novo na política ambiental relativamente a outros. Vocês devem imaginar que essa preocupação do homem com a preservação ambiental, ela nasceu na segunda metade do século passado, com a criação dos parques. Inicialmente, o objetivo era proteger remanescentes florestais, proteger espécies ameaçadas. Depois ela passou a um controle maior dos licenciamentos e zoneamentos industriais. Depois migrou para a água, a crise da água se tornou evidente em diversas regiões do mundo, no Oriente Médio e outras regiões submetidas a regimes de chuva descontínuos. E, mais recentemente, um grupo de cientistas em todo o mundo, de forma não coordenada, começaram a perceber mudanças significativas no clima. Perceberam que essas mudanças, elas tinham a ver com alguns fenômenos básicos relacionados à emissão de gases de efeito estufa. São gases que, emitidos na atmosfera, pelo processo industrial e pela agropecuária, principalmente, estavam fazendo com que o mundo, que a temperatura média do mundo elevasse. E perceberam que existiam evidências muito concretas desse fato. Por exemplo, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, problema de mudança de correntes marítimas e acidez dos oceanos. Juntando essas constatações esparsas aqui e acolá, começou a ficar claro para a ciência que nós estávamos diante de um grande desafio. Alguns cientistas chegaram à conclusão de que o desafio das mudanças climáticas que causam o aquecimento global e que, por consequência, podem trazer resultados calamitosos para a humanidade, esse é um dos maiores desafios que o homem enfrenta desde o surgimento da civilização. Muito bem, nós estamos aqui para tratar desse tema, desse grande desafio mundial, que vocês devem acompanhar na mídia. Ontem, por exemplo, quem lê a Gazeta do Povo pode ter encontrado lá um artigo inspirado numa reportagem do New York Times, em que, mais uma vez, um painel internacional de cientistas alerta para consequêncincias desastrosas das mudanças climáticas sobre a economia. Não é só aquela consequência da chuva excessiva que provoca inundação e provoca deslizamento do terreno, mas a possibilidade de uma queda catastrófica do PIB mundial, uma queda de até 20% do PIB. Olha, PIB, Produto Interno Bruto, é tudo que se produz na economia. Caindo a produção da economia,
isso traz consequências para todas as nações e para todas as pessoas, menos emprego, menos bens à disposição das pessoas, a menor atividade econômica gera crises sociais e assim por diante. Então, no dia a dia, nós estamos nos confrontando com esse tema e eu pretendo, ao longo dessa abordagem, primeiro, relatar para vocês qual que é a ação, ou quais são as ações que o governo está desenvolvendo nesse sentido, e depois passar alguns slides em que o tema das mudanças climáticas é abordado de uma maneira muito simples, muito evidente, e que eu gostaria que o professor que estiver me assistindo, a professora que estiver me assistindo, refletisse sobre essa forma de apresentação, que é uma forma descontraída e que eu imagino pode ser uma maneira de atingir e despertar o interesse dos jovens. Em primeiro lugar, então, vamos pensar e vamos aqui relatar o que é que o governo está fazendo para evitar, mitigar as mudanças climáticas. Mitigar quer dizer reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e o que o governo está fazendo para se adaptar às consequências que as mudanças climáticas nos trarão. Nós somos regidos pela Lei 17.133 de 2012. Essa é a lei sobre a mudança no clima no Paraná. E a lei estabelece como diretrizes dois grandes conjuntos de ação. Uma são ações de mitigação, de redução da emissão de gases. E como é que se faz isso? Com processos industriais mais sustentáveis, né? Com o uso da terra mais adequado. Por que processos industriais? Bom, processos industriais, quando você queima carvão, queima combustível fóssil. Combustível fóssil é aquele derivado do petróleo, gás natural, gasolina, diesel. Você emite gás carbônico para a atmosfera. Nós vamos já, na sequência, falar do mecanismo da mudança climática na apresentação dos slides. Mas então, retomando as ações do governo, primeiro, a conjunta de ações é mitigar, reduzir as emissões. Segundo conjunto de ações é se adaptar às consequências das mudanças climáticas. Que instrumentos nós temos para implantar esses dois conjuntos, mitigação e adaptação? Nós temos um instrumento, que é um instrumento institucional que criou o Comitê Intersecretarial sobre Mudanças Climáticas, reunindo todas as secretarias de Estado e que tem a função de orientar o governo como um todo em medidas para reduzir emissões e se adaptar às consequências das mudanças. Aí nós temos o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, que tem o objetivo de ouvir a sociedade, de dar voz à sociedade para que ela se manifeste sobre quais são as medidas adequadas para que o Paraná enfrente esse desafio. E nós temos também a Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas. No momento eu sou o coordenador estadual de Mudanças Climáticas lá na SEMA, que tem a função de tomar decisões executivas, projetos de ação concretos para combater essas consequências e evitar as emissões. Além disso, nós temos como instrumentos de referência para a ação do Estado a Lei Federal sobre Mudança do Clima e o Plano Federal sobre Mudança do Clima de 2009. Vocês sabem que, e se não sabem, eu estou informando agora, existe um acordo internacional para reduzir emissões e se adaptar às consequências, chamado Protocolo de Kyoto. Já devem ter ouvido falar no Protocolo de Kyoto. O que é o Protocolo de Kyoto? No que ele consiste? Centenas de nações, no âmbito da ONU, assinaram um protocolo em que elas se comprometem a tomar providências para evitar
o recrudescimento das mudanças climáticas. Quando eu digo recrudescimento, eu estou dizendo que algumas mudanças são inexoráveis. Nós não temos mais como evitar, nós já fizemos a nossa parte de causas deletérias para provocá-las. Mas nós vamos agora evitar que essas consequências se avolumem no futuro. E também para nos adaptarmos às suas consequências para a sociedade. Essas nações assinaram esse protocolo e um grupo de nações industrializadas mais avançadas se comprometeu a reduzir as suas emissões. Reduzir em 40% as suas emissões em relação a 1990. O acordo foi firmado em 2005, então o que esses países mais industrializados prometeram? Que em 2012 eles emitiriam menos gases de efeito estufa do que eles emitiram em 1990. Tá? O que aconteceu na prática? Em 2012, eles emitiram 40% a mais do que eles emitiram em 1990. Veja a citação, prometeram emitir 40% a menos, emitiram 40% a mais. Tá? O que fez o Brasil? O Brasil não era obrigado a assinar o protocolo, porque junto com a China, com a Índia, tá? Com outros países em desenvolvimento, como a Argentina, a África do Sul e assim por diante, os países sul-americanos, os países africanos, muitos países asiáticos, eram países que ainda tinham um caminho a percorrer no desenvolvimento econômico e foram dispensados de estabelecer metas. Mesmo assim, o governo federal, o Brasil, tomou a decisão de assumir um compromisso de, até 2020, reduzir 40% das emissões que ele emitia em 1990. Nós estamos lutando para que essa meta seja cumprida. Mais uma vez, um desafio, assim como eu disse sobre o protocolo de Kyoto, que foi prometido uma redução e, na realidade, houve um aumento, infelizmente. No Brasil foi prometido também uma redução. Isso significa o que para a gente alcançar essa meta? Reduzir a queima da floresta amazônica. A maior causa de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é a queima de mato, queima de floresta, desmatamento da floresta amazônica. Nisso, o Brasil está fazendo a sua lição, ela está reduzindo. Tá? Reduzir as emissões de gases devido a processos industriais, devido ao transporte, devido ao tratamento do lixo. Mas, no entanto, a gente observa algumas contradições. Por exemplo, quando o governo reduz, congela o preço da gasolina, ou dá incentivos para reduzir o preço da gasolina, e com isso inibe o consumo de álcool, nós estamos andando na contramão. Quando o governo reduz o IPI para a compra dos automóveis, nós estamos andando na contramão, porque vocês podem imaginar que quando um indivíduo sai de carro de casa, ele provoca uma certa emissão de gases pelo motor do carro. Se ele sair de ônibus, a mesma emissão é dividida pelo número de passageiros de ônibus, então a emissão per capita é menor. Então a gente nota algumas contradições. Parece que nós temos um comentário, uma pergunta. Isso. A Elizabeth, do núcleo da área metropolitana norte, pergunta assim: como sensibilizar os empresários de grandes indústrias e ter uma emissão de gases mais sustentáveis? Essa é uma excelente pergunta, meus parabéns, Elizabeth. Nós temos alguns mecanismos. Bom, primeiro eu vou falar em termos genéricos. Na perspectiva que se desenha, 75% dos papers científicos, né, que tratam de mudanças do clima, 75% deles em todo o mundo concordam que as mudanças climáticas são provocadas pelo homem e que estão atingindo níveis extremamente alarmantes. Então, quando eu digo 75% dos papers, como é que você mede a produção científica hoje em dia. Você sabe que um doutor ou um mestre, ele
sobe na sua carreira dentro da academia baseado no número de artigos científicos que ele publica em revistas especializadas. Existem, então, estatísticas que pegam todos os artigos científicos relacionados ao tema e vejam quantos concordam com a tese das mudanças climáticas. 75% concordam com a tese de que o homem é responsável. Tá? Depois nós temos uma porcentagem de uns 24% que são neutros e 1% que são céticos e não acreditam nele, mas apenas 1% são céticos. Né? E isso também não deve ser levado em consideração de uma forma tão evidente assim, porque mesmo se você perguntar para um médico se o cigarro provoca câncer ou não, ele vai dizer para você, há fortes evidências de que provoca. Mas tem aquele vovozinho de 100 anos de idade que fuma 10 palheiros por dia e está inteiro. Tá? Mas há fortes evidências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a fumar tranquilo, porque tem um em cada 10 mil que não é atingido pela doença. Vocês vejam bem, então, nós temos que acreditar no mainstream da ciência, no grande fluxo da ciência. Bom, dada essa evidência, o que os empresários têm que pensar? Há a perspectiva de que sejam tornadas mais rígidas as exigências em reduzir a emissão de gás de efeito estufa no processo produtivo. Muito bem, eu sou o dono de uma indústria, e eu produzo ferro gusa, por exemplo. E para derreter o minério de ferro e produzir o ferro, eu uso carvão e queimo esse carvão e emito carbono para a atmosfera. Quando eu for vender o ferro gusa lá para a Alemanha ou para a China, por uma imposição do comércio internacional, eu vou ter o meu produto majorado em preço, não vou ter desconto nenhum, porque eu estou emitindo muito carbono. Então, o empresário, ele tem que se preocupar em ser competitivo, e hoje ser competitivo significa emitir menos, porque cada vez vai ter mais exigências em torno de produtos verdes. Segundo lugar, que outra providência? O governo do Estado do Paraná vai lançar brevemente um registro público de emissões. O que significa isso? Nós vamos convidar todos os empresários do Estado do Paraná a declararem numa plataforma da web, uma plataforma eletrônica, ele entra lá no computador, digita lá no site da SEMA, dizendo quanto que eu emito por ano. E nós vamos acompanhar essa evolução, e ele vai receber prêmios. Primeiro, ele vai receber um selo bronze pelo fato de ter declarado as suas emissões, porque é voluntário, então ele decidiu declarar, recebe um selo bronze. E ele pode colocar na sua nota fiscal um selo bronze. Eu sou um empresário que declara quanto emite. Se ele reduzir as suas emissões ao longo do tempo, até uma certa quantidade, ele passa a receber um selo prata. Se ele reduzir numa quantidade maior ainda, ele recebe um selo ouro, ele vai pôr lá um selo ouro na sua nota fiscal. Qual que é a importância disso para o empresário? Existem bancos que dão preferência em financiar empresas que têm baixa emissão de carbono, que reduzem as suas emissões ao longo do tempo, porque os bancos, quando emprestam dinheiro, eles querem receber o dinheiro de volta. O banco pensa na lucratividade do dinheiro, e ele pensa assim, é preferível investir numa empresa que é consciente e reduz as suas emissões, porque essa vai ser uma empresa competitiva e sustentável, e ela vai conseguir pagar o meu empréstimo. Segundo, o consumidor, que é um consumidor preocupado com o meio ambiente, preocupado com o futuro, preocupado com seus filhos, seus netos, né, com as futuras gerações, com a natureza, com os animais, ele vai também procurar comprar produtos de empresas que emitem menos. Então, esses são dois exemplos. Né? Primeiro, é a dinâmica natural do setor empresarial, que busca ser competitivo e tem que emitir menos para competir num nicho de mercado que privilegia e reconhece esse esforço. E segundo, é o governo do Estado que está lançando o registro público de emissões e incentivando os empresários a declararem conteúdo. Não é obrigatório, mas ele declara lá. Agora, se eu estou concorrendo com esse outro cara aqui, e eu declarei
as minhas emissões e o outro não, para quem vai comprar o meu produto, ele percebe que eu sou o empresário mais consciente, mais preocupado com o meio ambiente, assim como existe na área social, preocupação na área social e assim por diante. Tá? Muito bem, continuando na nossa apresentação, eu forneci para vocês uma ideia dos instrumentos que o Paraná tem, esse registro público que eu falei agora para vocês, nós temos o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, que está em elaboração, nós temos também o Inventário Paranaense de Gases de Efeito Estufa, nós queremos descobrir quanto que o Paraná emite, porque a gente só pode reduzir quando a gente sabe quanto o Paraná está emitindo nas suas diversas cadeias produtivas. Tá? E nós temos também uma comunicação à sociedade que nós devemos fazer a cada 5 anos, estamos pensando em fazer a primeira até o próximo ano, em que nós vamos informar periodicamente a sociedade que medidas estão sendo tomadas para mitigarmos, ou seja, reduzirmos as emissões e nos adaptarmos, ou seja, nos prepararmos para as consequências climáticas que vêm por aí. Muito bem. Eu peço para a Renata, por gentileza, que inicie a apresentação dos slides e vocês notem que é uma apresentação que eu fiz pensando no público do professor. O público do professor são jovens, adolescentes e que tem ojeriza apenas texto nos slides. Então, o que essa mudança climática significa para você em termos concretos? Essa é a pergunta básica, esse é o desafio que se coloca nessa apresentação. Vamos adiante, então, por gentileza, Renata. Um próximo slide, por gentileza. Tá? Vamos, então. Nós temos uma primeira distinção a ser feita. Qual a diferença entre tempo e clima? Porque, agora, vocês vejam bem, estamos no inverno aqui em Curitiba, geou hoje. Geou em Curitiba, em Guarapuava, em Francisco Beltrão, eu vi hoje cedo na televisão, né? E daí vem aqui o cara e dizer que o mundo está se aquecendo, né? E todo mundo encasacado, como eu aqui na frente de vocês. Tá? Então nós temos que fazer essa distinção entre clima e tempo. O tempo são as mudanças de temperatura, umidade, assim por diante, que acontecem no curto prazo, no nosso dia a dia. Entra no site do CIMEPAR e vai ver como é que vai estar o tempo amanhã e já vai preparando o guarda-roupa para se adaptar ao tempo amanhã. Clima é uma característica de longo prazo, ela muda de forma mais lenta e então é muito fácil a gente perceber isso quando você pergunta como é que é o clima lá em Natal. Daí a pessoa vai dizer, puxa, em Natal aqui o clima é quente. Como é que é o clima em Bariloche? Em Bariloche o clima é frio, inclusive tem nevada, assim por diante. Isso não quer dizer que não existam dias quentes de extremo calor em Bariloche e que não existam dias frescos lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então essa é uma primeira distinção. Quando a gente fala em mudanças climáticas, não podemos relacionar isso com obrigatoriamente o aquecimento do globo em todas as suas regiões, em todas as regiões do mundo. O clima muda porque mudam as correntes aéreas, porque mudam as correntes marítimas, porque derrete o gelo, mas a temperatura média está subindo. Você sabe o que é média. A média é uma diferença entre extremos. Em alguns lugares ela está um pouquinho mais frio, e outros lugares está mais quente. Mas o movimento geral é de maior calor. Por gentileza, vamos adiante. Tá? Nós temos aí como que o clima está mudando. Ele muda porque a temperatura média, como eu disse para vocês, está aumentando, mas não está aumentando em todos os lugares. E a mudança do clima altera o tempo. Então, no longo prazo, ele altera o tempo. O longo prazo, ele pode variar de uma década até um século, até um milênio. Mas se nós conversarmos com os nossos avós, por exemplo, e com as pessoas que têm mais idade,
nós vamos perceber que muitas delas vão nos dizer: o clima está mudando. Quando eu era mais jovem, geava mais, fazia mais frio no inverno, e hoje nós estamos esperando o mês de junho para conhecer uma geada. Eu já me considero no grupo dos mais velhos, e eu vou dizer para vocês que quando eu era adolescente aqui em Curitiba, no mês de maio eu caminhava em cima da geada para ir para a escola. Eu estudava no Colégio Vitor Ferreira do Amaral, no Boqueirão, e naquele tempo essa região aqui, eu estou aqui numa região, num bairro de Curitiba chamado Boqueirão. Essa região naquele tempo era de campos, era descampado, com criação de gado e tudo mais. Eu caminhava em cima da geada para chegar na escola. E já em maio nós tínhamos geadas memoráveis, tá? Hoje nós notamos essa diferença. Então, há evidências que a gente encontra no dia a dia. Essas evidências são válidas cientificamente? Não são. As evidências que os cientistas buscam são embasadas, são fundamentadas em registros milenários. Nós temos registros de 650 mil anos sobre o comportamento do clima no globo, os anéis de crescimento das árvores, né? O comportamento do nível do mar, há registros, né? Nós sabemos disso, né? Quem vai à Vila Velha sabe que um dia aquilo lá era mar, quer dizer, mas lá era mar pelo movimento das placas tectônicas, mas os cientistas conseguem registrar mudanças climáticas em cima de registros históricos que são milenários. E o que eles descobrem? Que depois da Revolução Industrial, quando que aconteceu a Revolução Industrial? Entre 1750 e 1850. O homem deixou de usar a tração animal, usar o cavalo, e passou a usar a máquina. Começou a queimar lenha, carvão e combustível derivado do petróleo, e a emitir gases de efeito estufa. Depois da Revolução Industrial, houve um aumento radical na concentração de gás carbônico na atmosfera e, coincidentemente, o aumento da temperatura média do ar. Quem assistiu o filme Verdade Inconveniente, que foi produzido sob a inspiração do Al Gore. Você lembra daquele vice-presidente americano? Ele era vice-presidente no mandato do Bill Clinton. Ele é um dos grandes propagadores dessa preocupação com o aquecimento global. No filme que ele produziu, acho que até ele que aparece no filme, quando ele vai mostrar o gráfico de aumento da temperatura, de aumento da concentração de gás carbônico, ele começa a mostrar o gráfico, erguer a mão, e daí ele pede assim: traz um banquinho aqui, ele sobe em cima de um banquinho para mostrar, saiu fora da tela. No filme saía fora da tela o gráfico mostrando quanto que está aumentando a concentração de gás carbônico depois da Revolução Industrial. Essa é uma prova evidente de que é uma ação humana que está produzindo isso. Tá? Vamos adiante nessa nossa apresentação, e nós então aqui vemos o gráfico simplificado de aumento da temperatura no hemisfério norte, né? E podemos ver aí no lado direito do gráfico, vocês vão vendo que ela aumenta rapidamente depois do ano de 1800, um aumento radical aí da temperatura, né? Nós temos, a Renata me avisa aqui que nós temos mais uma intervenção. Isso, na verdade a gente tem dois comentários aqui, professor, um da Janilce e outro da Naila. Eu vou fazer os dois comentários que na verdade são duas perguntas que se complementam, tá? Então assim, a primeira da Janilce é: como fazer com que os alunos percebam a necessidade de mudar sua atitude diante de tantas catástrofes climáticas? E o comentário da Naila é o seguinte: é visível que com incentivo fiscal as empresas não... É visível, com incentivo fiscal, as empresas irão entrar dentro dos padrões aceitáveis em se falando de mudança nas emissões de gases.
Mas me pergunto diariamente, como trabalhar de forma efetiva a mudança dentro dos espaços de ensino-aprendizagem dos educandos? Outra pergunta excelente, que nos coloca de frente a situações pragmáticas. Veja bem, Maiara, tá? Nós, primeiro, o teu comentário sobre os empresários é absolutamente procedente. Eu acho que há incentivos fiscais, mas eles não são os preponderantes. Eu acho que o grande incentivo vai ser o mercado que vai dar. O mercado vai privilegiar produtos que sejam ambientalmente responsáveis. Ele vai ter que fazer isso. Não tem alternativa. E por que? Bom, daí você vai me dizer, mas Rubio, o mercado, quando eu vou comprar 1 quilo de carne no mercado, eu procuro, eu vou comprar 1 quilo de alcatra. Eu procuro a alcatra mais barata, porque os alcatras são todos iguais. Então tem um alcatra que diz assim, esse aqui foi produzido por um boi verde, esse boi só comeu pasto, não comeu ração, que na produção da ração houve um processo industrial que emitiu gases. Mas eu vou comprar o alcatra mais barato. Né? Então, qual é a garantia também que o mercado vai fazer isso? Eu acho que o mercado muda com a mentalidade da sociedade, e a mentalidade da sociedade é função da ação dos jovens. Os jovens têm uma força, têm um potencial imenso. Vejam bem o seguinte, durante a guerra do Vietnã, a juventude americana levantou-se contra a guerra, recusou-se a ir para a frente de batalha, foi para a frente do Capitólio, na Casa Branca, nas principais cidades, e fizeram grandes movimentos e obrigaram o governo americano a abandonar uma guerra. Eles saíram derrotados, depois de todo o investimento que eles fizeram lá, em armas, em recursos, em homens e tudo mais, eles saíram de lá por pressão da sociedade, porque se o presidente continuasse, ele não ia ser eleito. Tá? Assim como nós vemos do ponto de vista cultural que os jovens têm uma influência muito grande nos hábitos da sociedade. Né? Nós podemos ver na questão da música, por exemplo. Né? A música, o rock, quando surgiu, desbancou ritmos e gêneros musicais que eram consagrados e que a pessoa dizia, não, isso não vai existir nada que vai suplantar os ritmos que estão em vigência, e o rock veio e suplantou, e assim nós estamos vendo os novos ritmos vindo, novas formas de se vestir, novas formas de se portar. Então, esse trabalho que você faz com os jovens, que você levantou muito apropriadamente, é essencial, é a educação dessa nova geração que não tem vícios, que os adultos têm. O adulto ele está mais acomodado, ele está mais inserido num sistema produtivo convencional, ele está mais inserido num arcabouço cultural que ele tem dificuldade em fugir daquilo. O jovem, ele é por natureza contestador, e eu espero realmente que esse jovem contestador possa construir uma nova sociedade. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos responder uma parte da tua pergunta, que é o que nós podemos falar para o jovem fazer concretamente. Muito obrigado pela pergunta. Vamos adiante, Renata, por favor. Então, o que nós estamos fazendo para mudar o clima? Nós estamos aumentando a emissão de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e de que forma que a gente faz isso? Nós temos pela queima de gasolina, queima de óleo diesel, e queima de florestas. Veja que coisa triste, né? A floresta se alimenta de gás carbônico. A árvore, como é que a árvore cresce? Ela não faz um buraco no chão para crescer. Da onde que ela tira a massa dela? Ela tira do ar, ela tira do gás carbônico que ela absorve. Nós destruímos a floresta que absorve gás carbônico, e ao mesmo tempo liberamos gás carbônico queimando a floresta, ou seja, derrubamos ela para de absorver gás carbônico, e daí nós ainda queimamos por cima para emitir mais gás carbônico, e o Brasil é um dos campeões em queima de floresta. Eu disse no início dessa apresentação que nós estamos reduzindo bastante o ritmo de devastação da floresta amazônica. Imaginem que há um tempo atrás a gente devastava por dia uma área do tamanho da cidade de Curitiba. Hoje nós estamos
melhores. Nós estamos derrubando por dia apenas uma área do tamanho do bairro do Boqueirão. O que quer dizer isso? Que o Titanic está indo na direção do iceberg, só que em uma velocidade menor, mas continua indo. Tá? Então, nós estamos fazendo uma parte da lição, nós estamos reduzindo a velocidade em direção ao iceberg, mas nós vamos bater. O que nós temos que fazer é parar, efetivamente. Tá? E para isso tem um longo caminho ainda. Vamos adiante? Não entrou o slide. Bom, nós estamos com um probleminha técnico no slide, né? Mas, enquanto isso se resolve, o que eu gostaria de dizer para vocês que, dentre ações concretas que nós podemos fazer no dia a dia, primeiro, buscar hábitos de vida que sejam menos impactantes ao meio ambiente. Por exemplo, você saiu do carro hoje para vir para a escola, né? Para vir dar aula. O teu aluno, o pai dele trouxe ele de carro. Uma maneira de reduzir emissões é buscar meios alternativos de transporte. Bicicleta, pode ser skate, pode ser andar a pé. Tá? Então, essas são ações concretas. Aí você pode me contestar, vai dizer assim, mas eu moro, se eu estivesse aqui em Curitiba, eu moro no Bom Retiro e dou aula no Boqueirão. Então, como é que eu venho a pé? Não tem como vir a pé, de bicicleta é difícil, porque é perigoso, nós não temos uma rede de ciclovia adequada, de ciclovias adequada, e o transporte público não funciona, mas fica o desafio. Eu acho que quando vocês forem se posicionar perante o governo, quando vocês forem votar nessas eleições agora, vocês perguntem para o candidato de vocês, né, observem a plataforma dos seus candidatos, que medidas eles estão tomando para melhorar a mobilidade urbana, para oferecer para vocês a opção de não usar o carro, né, de oferecer um transporte coletivo com mais qualidade, né, de oferecer uma rede de ciclovias mais segura, ou um local de deslocamento a pé que seja mais agradável, mais seguro, tanto em termos de segurança pública, como em termos de segurança viária. Né? Então, nós temos que buscar esse tipo de posicionamento. Outra ação prática, bom, nós vamos ver agora, parece que estão entrando os slides, mas nós temos uma geração menor de lixo, por exemplo. E por que gerar lixo em maior ou menor quantidade impacta mais ou menos as mudanças climáticas? Porque quanto mais lixo nós geramos, mais nós enchemos os depósitos de lixo, e esse lixo nos depósitos ele é submetido a uma decomposição anaeróbia, que emite metano. O metano é um dos gases de efeito estufa. Então, se a gente gerar menos lixo, nós vamos emitir nos depósitos, nos aterros sanitários, menos metano. Mas a consequência principal da geração de menos lixo é que os processos industriais serão menos perdulários em termos de recursos naturais. Tá? Por exemplo, se você vai no mercado e pega a sacola do supermercado, em vez de levar a tua sacola de pano, a tua sacola permanente, você está obrigando que a indústria continue produzindo sacolas de plástico. Para produzir sacolas de plástico, ela precisa de petróleo. Plástico vem do petróleo. Né? Então, são hábitos de consumo que nós temos que mudar, e o caso da sacola plástica é emblemático, tá? Mas que
Nós temos que evitar, por exemplo, desperdícios, em forma geral. Hoje se desperdiça muito. Se desperdiça muito a comida, se joga fora muitos produtos, são produtos que às vezes tenham ainda a possibilidade de uso e nós descartamos. E não há condições de nós, da civilização humana, continuar usando recursos naturais com tal grau de inconsequência, né? Nós temos que fazer com que 1 tonelada de petróleo renda ao máximo e não tenha perdas, não tenha ineficiências, não tenha desperdícios nos produtos finais. Então, esse tipo de ação são exemplos pragmáticos, né? Bom, nós voltamos então agora com a nossa apresentação, com as nossas telas, tá? E aliás, eu gostaria que essa apresentação pudesse ficar disponível para todas as pessoas que estão nos assistindo, que vocês pudessem replicar isso para os seus alunos. Vamos adiante. Eu já falei sobre esse assunto, sobre as ameaças, né? Também falei sobre essas ameaças, né, sobre os efeitos, que são as chuvas mais intensas, são as ventanias, são os deslizamentos de terrenos em função dessas chuvas, né? E é importante guardar essa mensagem que está aí na tela, que a mudança do clima é um problema local com efeitos locais. E isso me leva a buscar aquela máxima de que nós devemos pensar globalmente e agir localmente. Essa é a máxima que comanda as ações em termos ambientais. Vamos pensar no impacto e nas consequências para o globo, mas vamos agir localmente. Nós temos, a Renata me sinaliza, mais uma intervenção. Por favor, Renata. Então, a de Goiuerê, Denk diz o seguinte: já se pode afirmar que o clima atual está sentindo as mudanças promovidas pela ação do homem, como estiagens, frios intensos e catástrofes? Acho que vem de encontro com o que o senhor está falando, né? Exatamente o que nós estamos mostrando e o que eu comentei, mas foi muito bem colocado, Dierê, porque na questão das mudanças climáticas existem 3 correntes de pensamento na sociedade como um todo. Existem, e no mundo científico, a grande maioria dos cientistas, como eu disse para vocês, está plenamente convencida de que as mudanças climáticas são decorrentes do homem. Bom, que elas existem, não há dúvida nenhuma. As geleiras estão derretendo, o nível do mar está subindo, as correntes marítimas estão mudando de rota, os oceanos estão se acidificando e a intensidade da chuva está aumentando, né? Nós tivemos evento climático catastrófico em 2011 aqui no litoral do Paraná, depois em 2011 e 2013 tivemos no Rio de Janeiro. E essas situações estão se repetindo ao longo de todos os países do mundo e nós podemos acompanhar isso na mídia. Mas existe uma corrente que é a corrente dos céticos. Eles dizem assim, não, a mudança climática ela ocorre, mas pode não ser consequência do homem, pode ser um fenômeno natural. Bom, de qualquer forma, nós vamos sofrer o efeito das catástrofes, independente se é consequência do homem ou não, apesar da maioria absoluta da comunidade científica já ter determinado e comprovado que é consequência do homem. Muito bem, então, nós temos que agir. Antes de passar para uma intervenção, só queria terminar esse raciocínio. Mesmo que, e isso é muito importante, esse raciocínio, mesmo que houvesse a hipótese de que as mudanças climáticas não são causadas pelo homem, hipótese remota, e ainda mais remota ainda, que as mudanças do clima que estão ocorrendo e que se prevêem serão muito mais exacerbadas no futuro, mesmo que isso se revertesse e não viesse a acontecer, nós ganharíamos em qualidade do ar atmosférico, emitindo menos
monóxido de carbono, menos dióxido de carbono, emitindo menos material particulado, emitindo menos metano, emitindo menos gases poluentes, nós vamos evitar doenças respiratórias e vamos ter maior qualidade de vida. Por favor, Renata. Não, é que o comentário da Clara de Cornélio Procópio vem bem de acordo com o que o senhor está falando. Ela diz assim: e as argumentações dos cientistas céticos sobre o aquecimento global e a real participação do homem nesse processo? Acho que o senhor já até respondeu, né? Exatamente. Olha, cético, e às vezes a pessoa relaciona o termo cético com uma negação inconsequente de um fenômeno físico. A gente não pode esquecer que a palavra cético vem de uma raiz grega. Em grego é skeptikos. Skeptikos, em grego, é uma palavra que se relaciona à reflexão, quer dizer reflexão. Então, o cético é aquele que reflete. Existem correntes filosóficas dos céticos, que são os cientistas, os filósofos que preferem refletir com cuidado. Mas muitos encaram esse termo cético, a acepção do termo hoje em dia, como se fosse de uma simples negação, né? Uma negação inconsequente, porque a pessoa não tem fundamento científico e simplesmente nega por negar, para ser contracorrente. Isso no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos o Partido Republicano de Conservadores tem muitos céticos que negam os achados científicos, tá? Enquanto que os partidos de um corte mais liberal, como os democratas, eles procuram ouvir a comunidade científica. Na União Europeia predomina o pensamento daqueles que consideram que as mudanças climáticas são realmente uma causa comprovadamente humana e que precisa ser tomada medida imediatamente. A Alemanha, por exemplo, é um país que é um exemplo de adaptação econômica aos novos tempos. As empresas estão usando menos combustível, estão se tornando mais verdes nas suas métodos de produção, estão gerando menos resíduos, tá? E estão se preparando para ser competitivas no século XXI. Nós estamos no século XXI, mas não chegamos ao fim dele ainda. Tá? Nós vamos ver muita coisa no século XXI. Tá? E os alemães, eles já estão preocupados com isso. Nós vamos ser competitivos numa economia de baixo carbono. Nós não entramos nessa. Infelizmente, ainda não entramos nessa. Os Estados Unidos ainda não entraram nessa como os alemães, mas eles vão ter que fazer isso. Tá? Porque senão eles vão deixar de ser uma potência mundial se não fizerem isso. A Renata parece que tem mais uma intervenção. Acho que até para a gente começar a finalizar, professor, um outro comentário aqui também de Goierê diz assim: no ambiente educacional, quais ações concretas podem ser realizadas dentro da escola e colocando alunos para participar? Acho que vem de encontro com o próximo slide do senhor. Tá ok. Pode passar, por gentileza, então, Renata. Bom, esse slide coloca duas questões básicas. O que se pode fazer, o que aquela jovem que aparece ali, que é aluna de vocês, pode fazer frente às mudanças climáticas? E tem dois grandes caminhos: adaptar-se para proteger-se contra os efeitos e reduzir o ritmo das mudanças, que é a mitigação. Por gentileza, o próximo slide. Vamos entrar agora com mais detalhes nesses dois assuntos. Adaptar-se a fazer o que... Por exemplo, o que fazer durante tempestades, como essas que nós temos visto, o furacão Catarina, lá no estado de Santa Catarina, que é um fato inédito, que ocorreu recentemente, nunca tinha acontecido na história do estado um tal evento, a chuva intensa no litoral do Paraná, Rio de Janeiro, assim por diante, as enchentes. Conheça os planos de emergência da Defesa Civil. Eu acho que as escolas deveriam chamar representantes da Defesa Civil para falar sobre planos de emergência. Fique longe das águas de enchente, porque elas podem estar contaminadas. As enchentes vão ser mais frequentes agora. Por gentileza, o próximo slide. Vamos tentar um ritmo um pouquinho mais intenso na passagem dos slides agora. Vamos adiante, porque nós não temos agora mais muito tempo restante para os próximos.
use menos combustível, né? Produza menos lixo, reduz a tua pegada de carbono. A pegada de carbono é a quantidade de gases de efeito estufa que nós produzimos. Reduzir a pegada de carbono quer dizer usar meios de transporte que consumam menos combustíveis, né? Gerar menos lixo, consumir menos energia. Tá? Vamos adiante. Tá? Caminhe com os amigos quando for para a escola, se for muito longe e perigoso, use transporte coletivo. Se o teu pai traz você para a escola, leve o colega. Né? Vamos fazer a carona solidária. Essa é uma ação de responsabilidade perante o planeta. Você que é jovem pode assumir esse desafio. Separe o lixo, porque o lixo separado pode ser reciclado e nós podemos usar o plástico para produzir novos produtos sem uma emissão tão grande de gases de efeito estufa, né? Verifique se a escola faz a separação do lixo, se não faz, incentive, ajude a direção a preparar isso, vamos adiante com novos exemplos de medidas, tá? Apague as luzes, com isso quando estiver em casa, apague a luz do quarto quando sair do quarto, separe o lixo em casa também, troque as lâmpadas incandescentes por lâmpadas halógenas, é um pouquinho mais caro no início, mas compensa enormemente. Eu fiz isso na minha casa, olha, caiu enormemente a conta luz, e sabe que a energia vai subir bastante agora no próximo mês, né? Então está na hora de trocar as lâmpadas. Cultive uma horta. Por que cultivar uma horta? Que se você pode colher um pé de alface no quintal, isso evita que o caminhão tenha que trazer lá da fazenda até a cidade. Desligue a TV, não deixe os aparelhos em stand-by, tira o teu carregador do celular da tomada quando não estiver usando, tá? Procure reciclar produtos, faça doação de produtos que são inservíveis, tá? Reduza o consumo da água, porque a água, para chegar na tua casa, precisa de energia para ser bombeada. A energia é produzida não só pela hidrelétrica, mas também pela termoelétrica. A termoelétrica emite gás de efeito estufa. Né? Compre produtos com que utilize menos embalagem, incentive, mande cartinhas para os produtores e diga assim, aquele pacotinho de bis não precisava ter tanto plástico em volta dele. Sabe o que eles fazem na Europa? Eles têm a opção de vender o bis, ou um biscoito parecido com o bis, que fica numa embalagem, fica num local, solto, e a pessoa vai lá e pega e escolhe, eu quero 15, eu quero 10, eu quero 5, e não precisa levar a caixa para casa. Né? Isso são exemplos que nós podemos ter aqui no Brasil, muito mais bonitos do que esses até. Leve para a tua própria sacola de compras, plante árvores, a árvore se alimenta de CO2. Nós sabemos como é difícil para mudar a economia, reduzir a emissão de CO2, mas se você plantar árvore, você está ajudando a capturar. A árvore se alimenta do CO2, se alimenta do gás de efeito estufa. Então, o que você pode... Onde você pode buscar maiores informações sobre isso? No site da SEMA, tem lá uma aba que é específica sobre mudanças climáticas, que tem uma série de artigos e leis e portarias sobre isso. E procure no Ministério do Meio Ambiente, procure no site da Organização das Nações Unidas, procure no site do Banco Mundial, né, nessas organizações não governamentais como a WWF. Existem vários mecanismos e vários textos e filmes e slides para vocês se informarem melhor sobre o tema. A Renata está me sinalizando que há uma outra intervenção. Na verdade, acho que até para a gente finalizar, tem duas perguntas aqui, tá? A primeira é do Luiz Machado, que ele diz assim, quais são as políticas públicas efetivas que estimulam atividades de baixo carbono, tais como baixar impostos de produtos produzidos com esses propósitos e ou linhas de crédito para produtos de linha verde? Ok, então eu vou citar um exemplo do programa ABC do governo federal, que significa agricultura de baixo carbono. Você sabe que uma das atividades que mais emite gás de efeito estufa, que é o metano, os principais gases de efeito estufa são 3. É o gás carbônico,
dióxido de carbono, né, o CO2, gás carbônico, que é o principal deles. Tá? 80% do efeito estufa é causado pelo dióxido de carbono, é o mesmo que sai do escapamento do carro. 20% do efeito estufa é causado pelo 15%, vamos dizer, né? Senão já vai fechar em 100. Então, 80%, dióxido de carbono, 15% metano. Metano, a principal fonte de metano é a produção de gado, a pecuária, porque o gado, o sistema digestivo dele emite metano pela boca do gado. Tá? A fermentação entérica, que é chamada o arroto do gado, ele é um grande emissor de metano, e o tratamento lixo também, emissor de metano. E a agricultura, no uso de fertilizantes, é emissor de óxido nitroso, que é o terceiro gás principal de efeito estufa. O que é o programa ABC de agricultura de baixo carbono ajuda na redução das emissões? Ele financia e dá linhas de crédito com um juro mais barato para o agricultor que não revolver muito o solo, por exemplo, fazer plantio direto, porque quando você revolve o solo, você faz com que o carbono contido no solo, das raízes mortas, das folhas mortas, se oxide e vá para a atmosfera. Ele também incentiva e dá linha de crédito mais barato para o agricultor que planta floresta associado com o gado. A gente está acostumado a ver o gado no pasto, né? Então é aquela coisa verde, e o gado tira a foto aérea, aqueles manchinhas brancas dos bois lá em cima do capim. Mas existem formas mais inteligentes de produzir gado, que é em meio a reflorestamentos. Você planta árvores, o gado fica com uma qualidade de vida melhor, ele dá uma carne melhor, porque ele fica sombreado. Você imagina todos aqueles gados recebendo sol direto o dia todo. Né? Fique você o dia inteiro no sol para ver o que acontece. Né? Então, se faz uma associação entre plantio de florestas e pecuária, né? O uso de gás metano, que é produzido pelos dejetos de suínos, por exemplo, na produção de energia para a própria fazenda, para acender, para o refrigerador, para a luz, para a televisão. Isso nós já temos exemplos concretos aqui no Paraná. Então, é um programa do governo do estado, o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que incentiva isso. O governo também tem outro programa chamado Procelco. Se você for lá na loja comprar uma geladeira hoje, você vai ver que as geladeiras têm um cartazinho na frente delas que diz assim, quanto elas consomem de energia. Tem as geladeiras que são categoria vermelha, categoria amarela, categoria verde e categoria azul. Daí você vai dizer assim, qual geladeira que eu vou comprar? Eu vou ver tamanho e tal, não sei o quê, mas vou ver quanto ela consome, porque senão eu vou entrar pelo cano, porque eu vou ter uma conta de luz enorme depois. Por que tem aquele cartazinho na geladeira? Porque é o governo que pede. É uma política pública. Os fabricantes têm que dizer quantas geladeiras consomem. Tá? Além disso, o governo incentiva a troca de lâmpadas. Tá? No Paraná existe um programa de incentivo de troca de lâmpadas. Tá? Existem cartilhas que mostram qual que é o ganho financeiro que o cara vai ter no fim do mês. Se vocês procurarem a Copel, vocês vão ver lá, no site da Copel tem uma explicação. Se você colocar a lâmpada halógena, você vai, no lugar de 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, coloca 10 lâmpadas halógenas com luminância correspondente. Quanto que você vai gastar a menos no fim do mês. E com isso você está evitando que se produza mais energia. Energia, você sabe que vem de uma fonte hidrelétrica. A fonte hidrelétrica não produz tanto gás de efeito estufa, mas vem também das termoelétricas. Agora, no momento de seca, em que a hidrelétrica, os reservatórios estão baixos, tem que queimar gás, óleo combustível ou gás natural para produzir eletricidade. E aí nós produzimos gás de efeito estufa. Vocês já viram a imagem de Pequim? Viram uma fotografia de Pequim, na China? Hoje em dia não diz mais, não se chama Pequim, a capital da China, é Beijing. Falei ontem com um amigo que esteve em Beijing, ele disse assim, é um desastre, Rubel. Eu tive que andar com máscara o dia todo. É como se tivesse uma névoa permanente de poluição, porque toda a eletricidade deles vem de fonte termoelétrica, eles estão queimando carvão 24 horas por dia. Né? Então não estão só aquecendo o mundo, eles estão se matando de doenças pulmonares. Então nós temos que nos precaver para não chegar a isso.
né? Porque a energia hidrelétrica tem limites no Brasil, nós estamos chegando próximo do limite. Onde que tem lugar para barragem agora? Paraná está cheio de barragens. Tem poucos lugares para fazer barragem. Estão fazendo algumas na Amazônia. Fazem barragem, derrubam o mato que consome CO2. Vocês viram como começa a ter a consequência nefasta? E a hora que não tem mais energia elétrica, então nós vamos construir mais termoelétricas. Então, vamos nos precaver para o Brasil, para a gente não ter cidades brasileiras com nível baixo de qualidade das cidades chinesas. Tá? Ou mesmo a diferença de nível de qualidade de ar atmosférico entre São Paulo e Curitiba. Então, o que eu queria deixar para vocês como mensagem final é que todos nós podemos fazer a nossa parte. Nós temos que pensar nessa questão da mudança climática como um fenômeno global, que é uma ameaça a todo mundo, mas que mesmo sendo global, nós temos uma parcela de culpa e nós temos uma parcela de decisão a tomar, de ações concretas a serem desenvolvidas, e nós temos que começar a fazer com a máxima urgência. Eu acho que vocês, professores, têm um papel muito importante, porque vocês podem preparar uma nova geração, uma nova sociedade, uma nova civilização com um paradigma ambientalmente sustentável. Muito obrigado a todos, agradeço a Renata, agradeço o Zanon, agradeço ao Secretário de Educação por essa oportunidade de estar aqui, falando num tema tão importante para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Nós aqui agradecemos a presença do senhor aqui hoje. Lembrando que chegaram mais alguns comentários, tem mais algumas perguntas, mas que o nosso tempo é escasso, infelizmente, e que as perguntas que não foram respondidas, que não foram feitas online, a gente, ao vivo, a gente vai depois estar respondendo. E se alguém ainda tem alguma dúvida, que ainda ficou no ar alguma coisa, é para mandar um e-mail para o ambiental, exatamente, tá? E lembrando, então, que o ciclo de palestras continua ainda essa semana, amanhã temos mais palestras, quinta e sexta também, certo? E a de hoje ficou por aqui, então, muito obrigada a todos.